Esse nosso trabalho é um trabalho de entrevista com o professor de História para a disciplina de estágio supervisionado para a formação de professores 4, né? O estágio supervisionado no ensino médio, com a supervisão da professora Aline e do professor Paulo. Aqui conosco temos o professor Valcley Araújo de Azevedo, que é um seridoense natural de Currais Novos. E o professor Valcley atualmente leciona na Escola Estadual Professor José Fernandes Machado, conhecido por todos como o Machadão. O professor Valcley, além de professor, também é autor de livros. Ele publicou vários livros e atualmente, né, agora em 2021, desde 2021, melhor dizendo, é sócio efetivo do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte, certo? E ao longo dessa nossa entrevista, vamos ter mais perguntas que vão nos ajudar a entender a vida do professor, a vida do estudante Valcley, né? E a vida desse seridoense que a gente teve o prazer e a honra, né, isso, Carol, de participar, né, do estágio. Honra com você. A honra foi minha. Começando as perguntas, Arthur já antecipou que o senhor é de Seridó, de Currais Novos. Isso. E a primeira pergunta que a gente queria fazer na verdade, assim, se o senhor fizesse um resumo, falando um pouco da sua vida e quais foram os motivos que levaram o senhor a decidir a ser professor. Olha, eu acredito hoje, avaliando a minha trajetória, a minha vida, eu acredito que eu sempre fui. Porque a vocação é uma coisa que para mim é algo nato, né? E aí eu no início eu não, quando era mais jovem, eu nem que assim não pensava exatamente, mas eu sempre me senti atraído pela prática do magistério. Hoje na maturidade eu entendo essa atração, né? Que eu achava bacana, eu ficava encantado com os professores, eu me encantava com as caligrafias, né? Eu gostava de ler. Então tudo isso já sinalizava para uma tendência à profissão, certo? E aí eu só passei do terceiro vestibular para História. O primeiro foi para Administração de Empresas, felizmente eu não passei. O segundo foi já para História, né? Mas também não passei, fiquei na redação, que na época a redação era eliminatória, como hoje é novamente no Enem, né? Uhum. E aí passei no terceiro vestibular para História, né? E fui cursar. Me apaixonei logo de cara, já era, né? E aí a academia me potencializou essa paixão, certo? Aprendi que a gente, como professor de História, tem que avaliar os dois lados da moeda. É imprescindível, tá? Nós não podemos simplesmente enveredar por uma posição e achar que só aquela é válida, é correta, não. Nós temos que dar ao nosso aluno essa opção. E aí eu tive vários professores da minha trajetória que me levavam a isso, né? Que me ensinaram essa criticidade, sobretudo na academia. Então isso para mim foi muito bacana, foi muito interessante e aprimorou ainda mais. Meu primeiro emprego nem foi como professor, foi como bancário. Eu fui bancário por quase 3 anos. Mas aí naquela situação de Fernando Collor de Mello, em que ele provocou uma série de demissões, e quem não tinha 5 anos, que era um banco privado, quem não tinha 5 anos foi desligado. Para a minha felicidade. Hoje eu digo que foi para a minha felicidade. Porque eu já tinha começado o curso de História, né? E aí eu realmente entendi que a minha seara era o magistério. E voltando à sua família,
houve algum incentivo da sua família? Minha mãe é educadora, né? Minha mãe foi educadora, mas meu pai é da área de agronomia. Mas eles nunca nos obrigaram a seguir determinado caminho, né? E nós sempre tivemos assim lá, onde há os livros, a leitura, né? Sempre foi algo muito presente. E quando eu decidi, né, ser professor, eles apoiaram integralmente, não se opuseram. Né? Certo. E Arthur, acho que comentou que o senhor se formou na UFRN, né? Como o senhor falou também. Isso. Aí, mas quando foi que o senhor se graduou? E se depois da graduação o senhor fez alguma especialização? Isso. Fiz pós-graduação, né, em História do Brasil. Eu sou pós-graduado em História do Brasil. Terminei a graduação, licenciatura e bacharelado em 1998.2. Seria 1997, mas como eu me transferi do campus de Caicó para o campus central, aí eu atrasei um pouquinho, né? Mas isso também foi bom, porque trouxe mais maturidade, eu conheci pessoas brilhantes, ótimos professores, né? Então aí teve uma grande greve nesse processo e eu só fui concluir a minha colação de grau, ela só aconteceu em 1998.2. E quando o senhor se formou em 98, o senhor já começou a atuar como professor? Eu já trabalhava. Na metade da minha graduação, eu já comecei a trabalhar como professor. Uhum. E na instituição que o senhor trabalha hoje, né, no Machadão, o senhor ensina há quanto tempo nessa? Eu estou lá há 15 anos. 15 anos. E os anos que o senhor ensina as séries? Ensino médio. Somente o ensino médio, não? Não, eu estou com o ensino médio e tenho esse ano uma turma de 9º ano, mas sempre estive com o ensino médio. Sim. Aí, o ensino médio que o senhor fala também é pela parte da manhã e pela parte da noite ou só a parte da noite? Os dois turnos. E o 9º ano pela manhã, é isso? Isso. Certo. E antes de entrar no Machadão, o senhor teve outras experiências em outras escolas, né? Em escolas particulares. Sim, Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas experiências. A minha experiência na escola particular terminou o ano passado, né? Eu cumpri meu tempo, né? E terminei. Então eu trabalhei desde 1995 até o ano passado na escola particular, também na escola particular. Foi uma experiência rica, de muito aprendizado, né? Eu provei os dois lados da moeda, as benesses e os contras, né? As benesses e os sofrimentos, porque também existe, né? A empresa privada, ela muitas vezes desrespeita o profissional, no sentido de que o mercado de trabalho, né, a mais-valia, até vou colocar entre aspas esse termo, né, eu nunca me senti escravo não, mas a gente sabe que existe, né? E eu passei por muitas situações, eu cheguei ao topo eu terminei minha trajetória na empresa privada no topo, tá? Mas eu trabalhei em escola pequena também, escola pequena que não pagava o salário direito, que atrasava, né? Que fazia a gente assinar o 13º salário sem ter recebido os vencimentos, os proventos, né? E foram muitas coisas. É uma trajetória que se eu for debulhar aqui tudo nesses quase 30 anos, a gente nem sai daqui hoje. E quando a gente, voltando a falar do ensino lá no Machadão, como é que o senhor vê, tanto entre o 9º ano, né, que o senhor tem uma turma esse ano, quanto os anos do ensino médio, como é que o senhor vê o processo de aprendizagem, de ensino entre esses anos, assim? Tem diferenças, tem uma semelhança? Há diferenças. A escola pública, infelizmente, sempre foi muito carente, né?
sobretudo depois dessa pandemia que nós vivemos, a escola pública ficou com uma conta muito grande. E aí essa conta vai demorar a ser paga e vai reverberar ainda por muito tempo, né? Mas assim, os alunos, você tem uma heterogeneidade de alunos, como é para ser em toda sala de aula, né? Tem aqueles alunos comprometidos, tem os alunos medianos, tem os alunos descomprometidos, até por várias questões familiares, questões de educação, de não valorização do processo de educação, enfim, são muitas coisas, né, que levam aquele aluno a ser descomprometido. Mas também tem os comprometidos que saem de lá e chegam até a UFRN. Esse ano que passou, nós tivemos 10 aprovações na UFRN. Para uma escola pública é um número considerável. Uhum. Não, com certeza. E como é que o senhor resumiria assim, a relação que o senhor tem hoje com os seus alunos? Olha, eu resumo como uma relação amistosa. Eu sempre achei que o professor, ele deve ser, no início da minha carreira, eu era um pouco travado, né? Mas aí, depois que eu fui professor da minha primeira filha, eu me tornei mais carinhoso, sabe? Com os meus alunos. Isso foi um ganho que eu tive ao ser professor de Isabela, porque eu me tornei mais carinhoso com os meus alunos. E hoje eu tenho eu sou aquele professor que procura não dificultar. Eu acho que nós somos facilitadores desse processo de ensino-aprendizagem. Certo. E das experiências que o senhor presenciou no campo da educação, teve alguma que marcou muito a atuação na escola? Pode ser tanto na escola pública quanto na privada? Desculpe, a pergunta não chegou bem aqui. Das experiências que o senhor teve, tanto na escola pública como na escola privada, se teve alguma experiência que tenha marcado o senhor no campo da educação? Teve, ser professor da minha filha. O senhor ensinava enquanto estava na escola privada? Isso, no Centro de Educação Integrada, no SEI. No SEI da Rua Plão. E o senhor poderia dizer por que foi marcante? Porque ele foi a sua filha, né? É porque eu consegui separar as coisas, né? E me tornei um professor mais amoroso com os meus alunos. Qual foi o ano que o senhor ensinou a série, na verdade, né? Era o 9º ano, né? O 9º ano. E o ano foi 2013. Ela já vai se formar agora, direito, graças a Deus. Entendi. E existe algum projeto que o senhor pretende realizar na escola que o senhor está hoje, que ainda não tenha realizado? Tentei alguns, mas fui barrado pela impossibilidade, né? E aí a gente vai caminhando. No momento eu não tenho nenhum assim engatilhado, não. Certo. E a gestão, quando a gente fala da gestão da escola hoje, que está presente, tem alguma coisa negativa, tem alguma coisa positiva que o senhor gostaria de destacar? Os gestores são excelentes. Eu digo muito que eu nunca tive vontade de ser gestor, porque não me agrada esse papel. É um papel muito árduo, né? Então, se eu nunca quis quando era jovem, no início da minha carreira, imagine agora que eu quero beber. Não vou dizer dessa água não beberei, né? Porque a gente nunca pode. Mas a gestão atual, ela é muito atuante, né? Muito presente, sempre está em concordância com o professor, com o trabalhador da educação, com o funcionário, e procura melhorar, sempre melhorar a escola. E quando a gente estava perguntando, né, sobre os anos que o senhor ensina na escola hoje, né? Aí, pegando o ensino médio, tem algum ponto que o senhor gostaria de destacar da sua atuação nessas séries? Olha, eu gosto muito de história contemporânea. Primeiro porque eu trabalhei muitos anos já com história contemporânea e eu procurei enveredar por esse caminho.
não desmerecendo as outras épocas e as outras histórias, mas a história contemporânea me agrada. Então, quando eu estou trabalhando a Segunda Guerra Mundial e quando eu estou trabalhando a ditadura militar, sobretudo porque eu tenho esse livro aqui, Todos os Poderes, Política e Repressão, foi um livro publicado com um amigo que é professor do IFRN, tá? Professor de História. Nós publicamos esse livro em 2013. Ele ficou adotado no Marista e no SEI por 3 anos. Então, a história contemporânea, ela para mim trouxe muitos benefícios, né? E traz muito fascista. É uma história próxima. Quando você está trabalhando Segunda Guerra, ditadura militar, é como que os alunos pudessem enxergar melhor a história porque ela está próxima. Entendeu? Sim, entendo. E falando de um tema mais atual, né, que é o projeto do novo ensino médio. A gente, durante o estágio, né, eu falou e também a coordenação comentou que o projeto não foi implantado na escola, né, no Machadão. Não, inclusive ele está suspenso, né, porque então está em processo de tramitação para ver se ele acaba, que eu torço muito para isso, porque foi assim uma perda péssima, perda considerável, né, uma perda ruim demais para a educação, sobretudo a educação pública. Aí a gente queria que... Pode falar. Então, a gente ia perguntar justamente para o senhor como é que foi esse processo da não adoção do novo ensino médio, do sistema do novo ensino médio na escola, né? Exatamente. É porque a escola está implantando gradativamente, né? Então, assim, o primeiro ano tem, certo? Mas, assim, é uma coisa gradativa, que não está totalmente efetivada ainda. Então, no primeiro ano, as turmas têm aquelas disciplinas que são eletivas, que justamente o senhor... Tem. E como é que o senhor avalia esse... Assim, o senhor já falou mais ou menos como é que avalia o projeto do novo ensino médio? Eu gostaria que voltasse a ser o que era. É a minha opinião, tá? E quais foram as maiores dificuldades que o senhor presenciou como professor, né, na escola pública, principalmente? O fato de você não ter praticamente nada. Você fazer o que é possível. Isso é muito ruim. Mas, por outro lado, me fortalece. Porque você cria múltiplas possibilidades. E o que é que o professor Valclay hoje diria para aquele professor Valclay que ainda estava começando, né? Que, vamos dizer assim, já ensinava, né? Ainda quando estava no curso de História, qual seria o conselho que o senhor daria? Vá com calma. Você não é a palmatória do mundo. E tudo se resolve, menos estresse. Durante a pandemia, a gente teve vários modelos de ensino, né? Teve aqueles modelos que foram pelo sistema do Meet, mas também nem todos os alunos tinham acesso ao celular e às vezes era pelo WhatsApp e tudo. Como é que o senhor avalia esse modo de ensino à distância com o professor e o aluno? Eu avaliei como algo não positivo, negativo, certo? Claro que tudo na vida tem perdas e ganhos. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. No entanto, para a sala de aula, no meu modesto entendimento, nós, o ensino à distância, o ensino online, nós perdemos a coisa principal, que era o contato com o aluno, o olho no olho, perceber como o aluno estava recebendo aquele conteúdo, se ele realmente estava, se ele se sentia atraído, o seu corpo fala, né? Seu corpo fala. Então nós estávamos ali como nós estamos aqui. Não se sabe, a nossa imagem podia correr muito
alguém podia pegar a sua imagem e fazer qualquer coisa. Porque você não tinha. É tanto que a gente assinava a cada 6 meses, na escola privada, a gente assinava um documento cedendo a sua imagem. Entendeu? Então, assim, eu trabalhei nessa realidade, aprendi muito, me reinventei, mas não foi fácil e não foi bom. E, assim, o senhor já falou que não foi muito bom, mas, e principalmente pela dificuldade que o senhor apontou, a dificuldade principal, né, que é a falta de contato com o aluno. E a gente também teve aulas remotas durante a pandemia na universidade, e as câmeras normalmente ficavam sempre fechadas e o professor falava, por exemplo, estava falando só, né? Horrível. Aí a gente Você queria tem a sensação de que era um fantasma. E como é que o senhor lidou, assim, com, assim, não sei se teria uma forma de lidar, assim, melhor, mas como é que o senhor se sentia e como é que o senhor lidava com principalmente essa dificuldade, da falta do contato com o aluno? Como era possível, né? A gente não tinha o que fazer. Era isso ou a vida. Então, que prevaleça a proteção da vida. Não tem o que fazer. E tentava driblar de várias formas, tentava trazer os alunos para o seu... Tentava trazer os alunos para o seu meio, etc. Né? Mas era difícil. Era muito difícil. Alunos que ligavam o Meet, eu dormi. Entendeu? Uhum. Então tinha tudo isso. Entendi. E quando a gente está falando da pandemia, mais um ponto assim, que a gente destaca muito aqui foi nas escolas particulares os alunos ainda tinham acesso à tecnologia para poder ter as aulas, né? E na escola pública nem todos tinham acesso a um celular, nem internet. E isso, quer ou não, ele aumentou também as distâncias e as desigualdades entre esses dois tipos de ensino, né? Muito, aumentou muito. Olha, nós tivemos que disponibilizar, eu disponibilizei o meu número, meu WhatsApp, e a única forma de comunicação com eles era via WhatsApp. Então a gente postava material, atividades, tudo no Zap. Era um grupo administrado pela gestão da escola, que só quem podia postar eram os professores. E como é que o senhor vê, se o senhor vê também, né, alguma alternativa para diminuir esse abismo que ficou, né, do ensino na pandemia? Eu acho que agora vão correr atrás, né? As editoras, eu recebi agora da Editora Moderna uma missão para avaliar 4 coleções que vão entrar no mercado agora com essa perspectiva, né, de amenizar o prejuízo da pandemia. Uhum. Certo. Só mais uma última pergunta que a gente vai fazer. Justamente quando a gente fala de pedagogia, a gente coloca muito o aluno no centro do processo de aprendizagem, né? Como protagonista, e que ele é o protagonista da sala de aula também, tudo, e que ele deveria ser mais autônomo. A gente queria saber se o senhor acredita hoje, pelos alunos que tem, pela experiência também que o senhor tem, né, com alunos de vários tipos, de vários perfis. Eu acredito, né, desculpa o achismo, eu acredito que é um somatório. O protagonismo deve ser exercido pelos dois, professor e aluno. Porque a educação se constrói a várias mãos, né? Se tem uma coisa que não pode ser unilateral, individual, é o processo de ensino-aprendizagem. Eu penso que ele é mais eficaz quando ele é feito em conjunto. Então, esse protagonismo é dos dois, é do professor e do aluno. Né? Sim. E eu vou fazer só mais uma pergunta que não estava na lista. Qual seria a mensagem que o senhor deixa para nós alunos, né, e também outros alunos que vão escutar a entrevista do senhor e também futuramente? Qual seria a mensagem que o senhor deixa? Coerentes com as suas posições, tá? Na qualidade de professor, na condição de professor.
sejam coerentes com as suas posições, não queiram mudar o mundo, optem por apresentar a seus alunos os dois lados da moeda, porque a unilateralidade é muito perigosa, tá? E procurem exercitar a tolerância. No processo de ensino-aprendizagem, a tolerância é algo muito importante. Tá bom, então, professor, a gente agradece. Eu agradeço, na verdade, por a Isabelle, né, que teve que sair, por Arthur. A gente agradece tanto a entrevista que o senhor disponibilizou para a gente, quanto o tempo e os Eu que ensinamentos. agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Os ensinamentos durante o período do estágio também foram muito valiosos para a gente. E a gente só tem a agradecer. Tá bom, Carol, pois obrigado também. Tá? Pessoal, Fico feliz. Inclusive, eu coloquei na direção da escola que vocês ótimos estagiários. Fazia tempo que eu pegava um grupo tão bom. Eu não uso fone de ouvido porque eu não gosto. Então, durante todo o período que eu dei aula online, eu nunca usava fone de ouvido. Tinha colega que fazia uma parafernália danada para dar aula. Eu dava aula normal, meu computador e eu. Eu tenho que usar porque eu tenho uma gata aqui, se ela escutar barulho, ela vem me morder. Aí Carol, tudo bem. Tranquilo. Professor, mas tá ótimo, viu? Seu áudio tá tranquilo. Viu? Pronto, eu tô ouvindo bem também. Pronto. Vou fazer só uma breve aqui introdução, certo? Para as meninas começarem essa nossa entrevista, né?